Ok, vamos lá então. Hoje o tema é gigante, né? Sigmund Freud. Um clássico. Exato. E a ideia é a gente tentar explorar um pouco as noções centrais dele. Certo. Para isso, a gente está se baseando bastante num livro que ajuda muito a clarear as coisas, sabe? O Prazer de Ler Freud, do J.D. Nasio. Ah, sim, o Nasio é ótimo para tornar Freud mais acessível, né? Principalmente para quem está começando. Isso. É quase um guia mesmo. Então, a nossa missão aqui é tentar sacar a lógica básica de como a nossa mente funciona, segundo Freud. Entendido. Por onde começamos? Bom, o Freud estava naquela busca, né? Tentando entender por que a gente age como age. Como funciona essa nossa vida psíquica. As grandes perguntas, né? Pois é. E ele imaginou uma espécie de aparelho psíquico. Uma estrutura que basicamente tenta diminuir a tensão interna. Uma tensão que está sempre lá. Sempre! No começo, ele até fez uma analogia com a neurologia, com o tal do arco reflexo, sabe? Sei, tipo estímulo-resposta. Isso. Um estímulo sensorial chega, aí provoca uma descarga, uma ação motora e pronto. A tensão some. Parece simples, né? Parecia. Só que, no nosso psiquismo, essa descarga completa, esse alívio total, ele, ele nunca rola de verdade. Nunca. A gente está sempre tenso, então? De certa forma, sim, sempre sob alguma tensão. E é justamente daí que vem o famoso princípio de desprazer-prazer. Ah, explica melhor isso. É simples, na verdade. O desprazer é quando a tensão aumenta. E o prazer é quando essa tensão diminui ou é suprimida. Tá, mas se a gente busca o prazer, que é diminuir a tensão, por que ela nunca some de vez? Boa pergunta. Por alguns motivos, segundo Freud. Primeiro, a fonte da tensão é interna. É uma marca psíquica, o que ele chamou de representante ideativo. E isso não se esgota, está sempre lá. Entendi. É como uma fonte que não para de jorrar. Exato. E segundo, a nossa resposta mental, a descarga psíquica, nunca é total. É mais uma tentativa, um simulacro de ação. E tinha mais uma coisa, né? Um fator decisivo. Ah, sim. O elemento-chave que complica tudo. O recalcamento. Recalcamento, essa palavra é central em Freud, né? O que seria isso de forma simples? Imagina como uma barreira interna, sabe? Pensa na energia psíquica circulando por uma rede de ideias, de imagens. Ok. O recalcamento cria um conflito aí dentro. Uma parte dessa rede, que é o sistema inconsciente, quer a descarga total, o prazer imediato, agora. É o princípio de prazer dominando. Sem pensar nas consequências. Nenhuma. Mas aí, outra parte, o sistema pré-consciente, consciente, entra em jogo. Ele freia, modera, considera a realidade lá fora. É o princípio de realidade. Uau! É uma briga interna constante, então. Exatamente. E a natureza das representações em cada sistema é diferente. Lá no inconsciente, são as representações de coisa, mais brutas, digamos. Como assim, brutas? Elas não seguem lógica, nem tempo. A energia lá é livre, ela pula de uma ideia para outra muito fácil, por condensação. Condensação, tipo juntar várias ideias numa imagem só, como num sonho? Isso. Ou por deslocamento, quando a emoção de uma coisa vai parar em outra que não tem nada a ver, aparentemente. Entendi. E no pré-consciente, consciente? Aí é a energia mais ligada, controlada. E para uma ideia do inconsciente virar consciente, ela geralmente precisa se ligar a uma representação de palavra. Ah, então a palavra organiza, dá forma. É como se a palavra fixasse a ideia, permitindo o acesso à consciência. Uma ideia consciente seria, para Freud, uma ideia ligada a uma palavra. Pera aí, então essa barreira, o recalcamento, ela não é, tipo, infalível. O material do inconsciente consegue passar. Consegue. Não é uma muralha perfeita. O conteúdo inconsciente dá um jeito de aparecer na consciência, sim, Mas, como? disfarçado. É aí que entram os sonhos, os atos falhos, aqueles errinhos bobos que a gente comete, os lapsos de linguagem, ou até os sintomas neuróticos. E a gente fica surpreso, sem entender de onde veio aquilo. Exatamente. Porque a origem real, inconsciente, não é reconhecida. Aquele exemplo clássico da fobia, tipo medo de aranha,
que pode ser um substituto para um desejo ou medo recalcado totalmente diferente. Ilustra bem isso. Faz sentido. É um disfarce. Perfeito. E olha, se a gente for resumir essa lógica toda, que o NICE ajuda tanto a gente a visualizar, dá para pensar em 4 tempos, mais ou menos. 4 tempos? Como assim? Primeiro, tem uma excitação constante, buscando descarga total, buscando prazer absoluto, que a gente já viu que nunca é totalmente atingida. Certo, a tensão inicial. Isso. Segundo tempo, o recalcamento entra e barra parte dessa energia. Cria divisão. A barreira. Terceiro, uma parte dessa energia fica retida lá no inconsciente, meio que reativando a fonte da tensão. Fica lá, pulsando. E a quarta parte? A quarta é a energia que consegue atravessar a barreira, mas disfarçada. Ela se exterioriza como um prazer parcial, substituto. É o que a gente vê nas formações do inconsciente. Sonhos, sintomas, etc. Entendi. O ciclo. Excitação, barreira, retenção, escape disfarçado. Basicamente isso. E o Freud, ele não via o inconsciente de um jeito só, né? Tinham diferentes pontos de vista. Sim, ele descreveu de várias formas. Pelo ponto de vista sistemático, por exemplo, o inconsciente é esse sistema que a gente falou, com as representações de coisa e a energia livre. Ok. Já do ponto de vista dinâmico, o foco é no conflito, na luta de forças. A força do que foi recalcado, tentando voltar, e a força do recalcamento segurando. E dessa luta que surgem os retornos do recalcado? Exatamente. Os sintomas, por exemplo, são vistos aí como soluções de compromisso, um jeito de satisfazer um pouco do desejo recalcado e um pouco da defesa, tudo ao mesmo tempo. Complexo, mas faz sentido. E tem mais 2 coisas que acho crucial a gente lembrar para contextualizar tudo isso. Manda. Primeiro, a questão do tempo. Essa dinâmica toda acontece ao longo da nossa vida, mas o inconsciente em si, ele é atemporal. Ele não envelhece, está sempre ativo, presente. O passado agindo no agora. E segundo, e talvez mais importante, tudo isso acontece no universo do outro. O desejo do outro nos afeta profundamente e estimula nosso inconsciente. E o nosso afeta o do outro também. Sim, nossas produções inconscientes, nossos sintomas, nossos sonhos, tudo isso reverbera e estimula o inconsciente de quem está perto. É uma corrente interligada. Uma teia? Uau! Então, no final das contas, o que fica disso tudo? Essa leitura do Freud pelo Násio. O que ela nos oferece? Olha, acho que nos dá um esquema inicial muito potente para a gente começar a pensar sobre essas forças internas, né? Muitas vezes ocultas, que moldam quem a gente é. É tipo um cabo de guerra constante dentro da gente. Exato. Entre essa busca incessante por satisfação, por descarga, e as barreiras internas, o recalcamento, que tentam negociar isso com a realidade, com o mundo lá fora. É uma dança complicada. Muito. E fica talvez uma provocação para pensar, né? Como é que a gente percebe essa dinâmica interna no nosso dia a dia? Onde ela aparece? Pois é, onde essa tensão entre a busca por descarga e as defesas que tentam administrá-la se revela, talvez naqueles momentos inesperados. Uma palavra que escapa sem querer, um sentimento que surge do nada. Aquelas coisas que nos surpreendem em nós mesmos. Exatamente. É um pouco como o Násio sugere no título, né? Ler Freud é de alguma forma descobrir que ele está falando de nós.